queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Casal Acima da Média. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre traição, especialmente relacionado à internet, às redes sociais. E nós vamos também falar sobre os sinais que podem te ajudar a perceber que talvez aí no seu casamento vocês estejam prestes a cruzar essa linha que pode trazer uma dor tão grande, né? E nós também vamos ver aqui nesse episódio, você vai entender que é possível você evitar a infidelidade, assim como também restaurar um relacionamento, mesmo que você esteja extremamente magoado aí com o seu cônjuge. A nossa intenção aqui é trazer cura para a sua vida, para o seu casamento e ajudar vocês a viver um casamento acima da média. E hoje eu estou aqui com meu esposo, Dr. Neymar Lima, médico ortopedista, dono da MedStation, a clínica do brasileiro no mundo, e o sócio fundador do IOP, Instituto Ortopédico de Palmas. Olá para vocês, muito feliz de estar aqui. E hoje aqui eu vou trazer, na verdade, o nosso bate-papo aqui vai ser mais sobre histórias, né, perguntas que as pessoas me mandam, me contam, casos também que eu acompanhei sobre esse tema. E eu quero começar contando uma história de um casal que me procurou, um casal que eu acompanhei, que eu pude ajudar no processo. E esse casal, eles sempre moraram no mesmo lugar, na mesma cidade, mas por um motivo de trabalho que acontece, eles mudaram para um outro estado. Como eles sempre moraram naquela cidade, tinham muitos amigos. E depois de um tempo que eles estavam na nova cidade, já se instalaram, né, já tinham se adaptado um pouco, eles convidaram um casal muito amigo da outra cidade para vir visitá-los, ficar um pouco lá com eles, passar uns dias na casa deles. E eles tinham mudado para um lugar muito bonito, que tinha praias, inclusive. E esse casal, que era muito amigo, foi para lá e passou uma semana na casa desse casal, passearam, se divertiram. Foi muito gostoso. Até aí, tudo muito comum, muito normal, né? Depois que o casal foi embora, passou alguns dias, o esposo do casal que tinha se mudado recebeu uma mensagem da esposa do outro casal que morava na cidade lá antiga. E uma mensagem também muito normal. Ela falou o seguinte: olha, fulano, me manda as fotos que você tirou no seu celular, manda para mim. Beleza, ele mandou, né? Quem nunca fez isso? Muito comum, muito natural até aqui. Mas a partir daí, o que aconteceu? Ele mandou as fotos para ela, ela pegou uma foto que estava os quatro, recortou ele, e eles estavam na praia, ele estava, né, só de short, sem camisa. Ela recortou só ele, mandou de volta para ele e falou: nossa, eu não tinha reparado que você estava tão bem. Uma simples mensagem que para o outro pode até parecer que não tinha nenhuma intenção, podia ter terminado aí, né? Mas a partir dessa mensagem que foi correspondida, o outro correspondeu, né? Falando, também achei que você está muito bem. Dali começou conversas privadas, um bom dia, boa tarde, boa noite, o que você está fazendo? Estava pensando em você. E acabou se tornando um caso extraconjugal. E eles se relacionaram virtualmente durante um ano, incluindo, né, a parte íntima também, sexual. E eles chegaram ao ponto de programar uma próxima viagem para poder se encontrar
pessoalmente, até que veio então à tona e a descoberta e uma dor terrível, né, para os dois lados. Então, o que eu quero contar com essa história, que é uma história semelhante a várias outras que eu tenho acompanhado pessoalmente no consultório, no aconselhamento, e também recebido muitas mensagens. O índice de infidelidade ele tem aumentado cada dia mais, e as estatísticas, também existem estudos que mostram que essa relação da internet, depois do aumento, a tecnologia, com a infidelidade, ele é real, né? Então, as estatísticas também mostram que desse índice de infidelidade, boa parte hoje começa na internet, nas redes sociais, pelo mau uso das redes sociais. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. E eu vou colocar aqui, eu vou trazer aqui algumas questões, algumas perguntas que eu separei, que eu recebo, né, atualmente sobre isso. Então, olha só, é tão importante a gente saber usar a internet de forma equilibrada, porque a internet é uma coisa boa, é uma coisa positiva, né? Olha a gente aqui produzindo um material, conversando com tanta gente, para poder contribuir. Então, você pode usar a internet, inclusive, para melhorar o seu casamento, né? Fortalecer o seu casamento, a sua vida. Mas o mau uso, você nunca vai saber o que se passa na cabeça do outro. Mas interessante que essa história ela é um pouquinho mais complexa. Porque dependendo da convicção que a pessoa tiver, dependendo de como esse casal estrutura o seu relacionamento, muitos podem imaginar assim, se alguém correspondeu, é porque esse relacionamento não estava tão forte. E se de repente, e a gente ouve muito essa discussão, quem sabe essa realidade foi porque alguém precisava encontrar a outra pessoa. E você chama muita atenção da importância de a gente ter clareza quais são as nossas convicções. O que de fato a gente quer construir no nosso relacionamento e onde, como casal, a gente quer chegar. Porque se a gente não tomar cuidado, e dependendo de quem a gente segue, de quem a gente vê, de quem a gente lê, alguém pode fundamentar que isso é uma história que deveria acontecer. Quando, de fato, quando você tem clareza quanto o que significa a aliança de um casamento, isso é uma tragédia que machucou 4 pessoas, que eventualmente pode ter sido responsável pela destruição de 2 casamentos, pela falta do cuidado. Mas antes do cuidado, e mais importante do que ele qual é a convicção e qual é a importância que o casamento, não como contrato, mas como uma aliança para a vida, tem na vida desse casal. E se isso não está claro, toda vez que surgir uma oportunidade, toda vez que surgir essas possibilidades, que para uns pode ser uma oportunidade, para outros pode ser uma possibilidade. E quando há uma possibilidade, a gente tem que escolher o que a gente quer para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, e ao longo da vida, onde que esse relacionamento está e que importância ele tem. Daí a importância de definir as convicções, que é um tema que você sempre aborda. Isso precisa estar claro entre os dois. Ter essa clareza de para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar e estar indo na mesma direção, né? Nessa mesma visão. E é claro que a gente, falando de uma convicção cristã, né, a gente sabe que quando você
traz Deus para perto, para dentro, quando Deus faz parte dessa convicção, dessa visão de casamento, né, de vida, você tem o casamento como uma dupla aliança. E é nesses momentos, porque como você falou assim, a oportunidade ela vai chegar todo dia. Todo dia você vai ter oportunidade para cruzar essa linha. Todo dia você vai ser tentado. Todos nós somos tentados. Então, pode parecer que muitas vezes, como você falou aí, pode até parecer que justifica. Vai ver porque ele não estava feliz, não estava, né, o casamento estava muito ruim. Não tem justificativa. Porque a infidelidade sempre vai ser uma escolha, sempre vai ser uma questão de posicionamento. E todas as vezes que a oportunidade surgir, você vai ter oportunidade de escolher. Se você dá a continuidade ou se você corta pela raiz, né? E um dia eu ouvi um pastor que eu gosto muito falando uma coisa que eu guardei e eu repasso porque eu acho muito interessante, que vencer a tentação é uma questão de velocidade. Você agir na hora para cortar o mal pela raiz. Então, essa mensagem, por exemplo, ela podia ter parado ali. Né? Não precisaria ter continuado, independente de você estar bem ou não no seu casamento. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar é que nada justifica, não tem justificativa. Não adianta querer explicar e justificar. A infidelidade é uma atitude de desonra, é uma infração de um acordo, né, de um compromisso que vai gerar muita dor, é uma atitude de deslealdade, de engano, que é uma escolha. Sempre vai ser uma escolha, independente da circunstância. Né? Ou seja, se você tem clareza da sua convicção, nem é oportunidade, nem é possibilidade. É simplesmente uma condição que precisa ser evitada. Na verdade, é uma armadilha que coloca em xeque o que você acredita ou não. E que decisão você vai tomar ou não. Se você não toma essa decisão antes, quando essa possibilidade acontecer, de repente todo o seu relacionamento pode estar em risco por uma escolha inadequada. Sim. Agora, um segundo ponto, mesmo deixando claro esse primeiro, que não tem justificativa, é uma escolha, na grande maioria dos casos, existe um processo gradativo até que uma pessoa chegue a esse ponto. Na grande maioria dos casos, existe sim desconexões nesse casamento. Uma pessoa, ela faz uma conexão emocional, e aqui nesse caso, nessa história que eu trouxe, a gente vê nitidamente que é uma conexão emocional inicialmente, né? E depois partiu até para a parte mesmo mais íntima. Então, existe uma desconexão entre o casal. E aí, por causa dessa desconexão, por várias situações. É por isso que a gente pode perceber os sinais de que esse processo está acontecendo. Se nós estamos distantes, existe um afastamento, um esfriamento, nós já não somos mais como éramos antes, como éramos no início, não há mais aquela conexão, aquela vontade de estar junto, aquele investimento, né, para querer ficar a sós, aquela convivência, uma cumplicidade, uma intimidade. Então, se a gente já está assim e nada está sendo feito para ser resolvido, esse distanciamento tende a aumentar. Esse esfriamento tende a aumentar. E quando nós estamos desconectados, nós começamos a olhar para o outro e só ver o que há de negativo,
né? Aquilo que o outro não tem, que o outro não faz. E eu vou me desconectando cada vez mais. E é aonde, muitas vezes, estando vulneráveis, porque se nós estamos distantes, estamos frios, nós estamos vulneráveis. E é aqui o ponto-chave, que as pessoas, estando desconectadas, um momento de tensão, de crise, de afastamento no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, elas estão se expondo demais na internet. E é isso que esses estudos que eu estou falando já estão mostrando dessa relação. Porque a pessoa que ela está muito conectada, quanto mais tempo e conectada ela está na internet, mais acesso à informação ela tem, mais o compartilhar ou partilhar quantidade de foto, de receber comentários, de se ver tentado a entrar numa conversa privada, às vezes com pessoa conhecida. Aqui é bom a gente ressaltar que era uma pessoa muito amiga, muito conhecida, né? Do círculo próximo. Exato. Então, as pessoas estão... Olha só a sequência. A desconexão que não foi resolvida, o distanciamento, está vulnerável, começa a se expor. Nesse momento que a pessoa começa a se expor, ela começa a ultrapassar limites cada vez mais. Então, tem o primeiro ponto, que não justifica que é uma escolha, mas tem também o ponto importante que, na grande maioria, há sim uma desconexão, um processo que está acontecendo, uma exposição, e a pessoa começa a entrar numa fantasia. Ela começa a fantasiar, ela está desconectada do cônjuge, vendo só o lado negativo do cônjuge. E aí ela está vulnerável, e ela começa a se expor. Aí ela recebe um comentário, tipo essa foto: nossa, eu não tinha percebido que você estava tão bem. Aí a pessoa vê num comentário, numa curtida, ela vê suprir uma carência, ela vê sendo suprida uma necessidade que ela tem, que todos nós temos, de se sentir desejado, de se sentir atraente, de se sentir especial, de se sentir importante, que ela não está mais se sentindo em casa. Percebe? Então, ela começa ali a alimentar uma fantasia. Nossa, eu acho que... Será que eu não escolhi errado? Será que não era essa pessoa? E se fosse essa pessoa o meu cônjuge? Se eu tivesse com essa pessoa? Então, a pessoa começa a entrar nessa fantasia. E aí, um outro sinal é que a pessoa, ela começa a se expor e entrar na fantasia, ela começa a restringir o acesso ao cônjuge. Então, olha outro sinal aqui, importante. Afastamento, né, o distanciamento, a pessoa vai ficando mais indiferente com o cônjuge, começa agora a esconder, né, restringir o acesso, porque ela está ultrapassando limites e ela começa a esconder. Então, aqui está o centro da infidelidade, o segredo. Então, preste bem atenção aí você. A partir do momento que existir qualquer segredo entre você e o seu cônjuge, a partir do momento que tiver qualquer coisa que o Neymar não possa saber sobre mim, não possa ter acesso a quem eu estou acessando na internet, o que eu estou vendo, ou com quem eu estou conversando, o nosso casamento está em muito risco. O nosso casamento está correndo risco e é bem provável que esse processo está em andamento e pode estar prestes a um dos dois cruzar essa linha da infidelidade. Tem um pensador que me chama muita atenção, que ele diz assim, ó: se tem algo que eu não posso contar como fiz, não faça. Muito simples. Se tem algo que eu não possa contar que fiz ou como fiz, essa determinada coisa não é para ser feita. Então, eu acho, não só em relação ao relacionamento, mas em relação a qualquer coisa da nossa vida. Agora, mais ainda, em relação
ao meu cônjuge, aquele que divide comigo o que há de mais importante na minha vida, ao nosso futuro, a construção da nossa casa, a criação dos nossos filhos, a estruturação da nossa descendência. Então, se tiver alguma coisa que minha esposa, meu esposo não pode saber, isso não é para ser feito. Isso não é para mim fazer e não é nem para me considerar. Então, quando isso acontecer, eu preciso, como você bem disse, ser rápido o suficiente para nem considerar a possibilidade. Uhum. E é muito importante a gente entender esse processo para a gente começar a perceber, né? Talvez você que está nos escutando aí, talvez você já está identificando esses sinais. E a gente precisa agir para que a gente possa restaurar essa conexão antes que seja tarde, antes que a gente tenha essa consequência drástica e possa experimentar uma das dores mais devastadoras que o ser humano pode experimentar, que é a dor da traição. E então, olha só, eu falei que eu tinha separado aqui umas perguntas que eu recebo, né? Tem uma pergunta aqui, ó, por exemplo. Abri o WhatsApp do meu esposo e vi coisas que não gostaria de ver. Ele não sabe. Devo falar com ele? Ó. Então, você quer falar alguma coisa? Esse é uma realidade, eu acho que muito comum, que deve acontecer, em especial agora, com a disseminação dos meios de comunicações, de tecnologia e das mídias, que é muito comum. E é óbvio, no meu entender, que esse assunto, em algum momento, ele precisa ser compartilhado. Ele tem que ser compartilhado. Mas a discussão é como que isso vai ser abordado. Primeira coisa, porque teria um conteúdo que você não teria acesso. Ou se você teve acesso e, como foi relatado, viu o que não gostaria de ver, por que esse conteúdo está ali? Então, eu acho que é uma discussão interessante para a gente começar. Uhum. É um sinal, né? É um sinal de alerta. Primeiro que é uma coisa muito comum. Eu que acompanho casais, a gente que aconselha casais há quase 20 anos, eu atendo casais e hoje também nas mídias sociais eu recebo centenas de mensagens diariamente no meu direct, pergunta, pedindo ajuda, e é uma das coisas que mais aparece. Então a gente vê é muito comum o esposo e a esposa vasculhar o celular do outro. Então, eu vejo aqui algumas questões relevantes, uma pergunta que se repete muito, por isso que eu trouxe, né? Abri o WhatsApp do meu esposo. Opa! Abri o WhatsApp... Abriu sem querer. Ele não sabe, né? A pessoa falou. Então, é um ponto, é um sinal que a gente precisa refletir. Porque quando a gente tem uma relação de confiança forte, ninguém precisa vasculhar a vida de ninguém, ninguém precisa fiscalizar, vigiar, ninguém precisa pegar o celular do outro para ver o que não gostaria de ver. É o primeiro ponto, de quem está abrindo, sem o outro ver, sem o outro saber. Eu não tenho aqui todo o contexto, mas a gente vê que na maior parte das vezes está abrindo para procurar alguma coisa mesmo. Uhum. Então a gente precisa questionar a nossa relação de confiança e a gente precisa questionar os limites estabelecidos nesse casamento, né? Então, é o primeiro ponto. E o outro ponto, que é um sinal de alerta também, porque tinha lá o que você acabou de falar. Tinha lá conteúdos que não deveria ter. Provavelmente ou um vídeo pornográfico, ou uma mensagem
de uma outra pessoa, né? Uma mensagem privada, particular, de uma pessoa ou estranha ou uma pessoa conhecida. Então, um já está tendo necessidade de vasculhar o celular do outro, vigiar e ver o que tem no WhatsApp do outro. E o outro está dando razões para isso, que já está ultrapassando limites. Porque o outro já está mostrando que está tendo acesso a coisas que não deveria ter e provavelmente também estava tentando esconder do cônjuge, né? Então, já é um segundo ponto, só que nessa pergunta. E o terceiro, devo falar com ele? Como assim? É claro que deve falar. Se você ouviu alguma coisa do seu cônjuge que te causou desconfiança, gerou uma insegurança, o outro precisa saber, né? Se eu vou lá no seu WhatsApp e vejo uma coisa que eu não gostaria de ver, imediatamente eu vou deixar você saber que eu vi e que aquilo me causou desconfiança, insegurança. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós precisamos conversar sobre isso. Mas, só completando, a questão é como conversar, a forma que eu vou abordar, né? O momento adequado e a forma adequada para abordar. É uma conversa difícil. E qual o objetivo dessa abordagem? Exato. Se eu tenho a maturidade de olhar para isso que eu estou encontrando como um alerta, como um despertamento, como uma oportunidade mesmo de ver, opa, peraí, o que está acontecendo? Por que o meu esposo chegou a esse ponto? Então, isso é maturidade, né? A gente tem que ter um nível de maturidade, porque é uma conversa difícil, muito difícil. E conversas difíceis a gente tem que ter de forma construtiva, da forma certa, no momento certo, com a intenção de resolver, com a intenção de compreender o que está acontecendo para resolver ou melhorar aquilo que está incomodando. Então, se eu chego nessa conversa, né, já quebrando pau, com 3 pedras na mão, apontando, acusando, porque você é um sem vergonha, né, porque você não merece mesmo a minha confiança, porque eu não confio mais em você, já não confiava, agora que eu não vou confiar mais. Pronto. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver, vai piorar o que já não estava muito bom. Sim. Porque aqui está mostrando que já existia uma desconexão aqui. Os dois já estavam desconectados. Então, você só vai piorar as coisas, né? E a desconfiança, que ela não é compreendida, não é resolvida, vai gerar uma necessidade de controle. A tendência dessa pessoa é querer controlar mais ainda, ficar agora no pé do outro muito mais. Ou seja, uma bola de neve negativa só vai piorando as coisas e pode até levar a um caso extraconjugal. Não, e é tão interessante porque, assim, qual é o objetivo dessa pergunta? Não, eu quero saber como eu construo um relacionamento que fortaleça a nossa confiança, que aumente o nosso, a qualidade do nosso relacionamento, que a gente tenha uma vida transparente. Ou o objetivo da conversa é provar que eu sou melhor que o outro, provar que o outro está errado, eu sempre digo que nas famílias, dependendo da nossa criação, o que as mulheres das nossas famílias ensinam às suas mulheres. Homem não presta, homem vai trair, você tem que controlar o homem, porque ele vai trair, é só quando. Então, muitas vezes, você constrói um relacionamento baseado nisso. Quando você encontra, tá vendo? Eu sempre soube. Então, você nunca teve confiança no seu esposo, na sua esposa. Você sempre soube e você ficava esperando a oportunidade de provar uma tese. Você já começou o seu relacionamento
com uma certeza. A outra coisa é, no momento como esse, você se colocar numa posição, eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou uma pessoa extremamente confiável, mas você não. Então eu preciso controlar você. Você vê como é que são coisas curiosas? Mas quando essa conversa acontece, como você bem colocou, olha, nós temos um ponto de desconexão. Quando que isso aconteceu? Por que está acontecendo? No nosso relacionamento, eu confio em você, você confia em mim. A gente não precisa nenhum ficar controlando o outro, porque o que a gente faz é construir um relacionamento que vai ser bom para nós dois, bom para nossa casa, bom para quem está ao nosso redor e bom para os nossos filhos. Mas aconteceu alguma coisa, vamos juntos entender por que aconteceu e como corrigir isso. Quando você comenta isso em mídia social, o que a gente vê é uma revolta coletiva. E a minha individualidade, eu não dou minha senha para ninguém, porque é uma questão de segurança. Não é privacidade, liberdade, os não termos é verdade. Isso não é verdade. Que eu posso ter segurança com a mesma senha para todo mundo, como a gente sempre teve em casa. Na verdade, o que a gente está dizendo é que a gente quer ter num relacionamento uma independência e uma individualidade que é incompatível com o relacionamento. Quando eu me disponho a caminhar com você, o que é meu é seu. O que a gente constrói junto. E apesar de ter um pensamento divergente em muitas coisas, a gente não necessariamente precisa ter unanimidade no que faz e vive, mas precisa ter unidade para onde está caminhando e como estamos construindo esse relacionamento. Né? E é sem dúvida uma questão de amadurecimento mesmo, porque o que nós estamos falando aqui não é fácil nem simples de fazer, não. Para ninguém. Você tem que ter disposição e realmente amadurecer, porque para essa conversa acontecer dessa forma, eu preciso estar pronta, eu preciso estar aberta, receptiva a ouvir o que o outro vai me dizer. Porque, às vezes, o outro está chegando a esse ponto e se desconectou porque está frustrado, está decepcionado com alguma coisa. E não é fácil você ouvir o outro falar do que você está causando. Né, Neymar, você está me causando frustração, decepção. Então, por isso que é um amadurecimento mesmo. Você está pronto para ouvir o ponto de vista do outro, o sentimento do outro, o coração do outro, o que significa aquela situação para o outro, mesmo que sejam coisas que eu também não gostaria de ouvir, não queria muito ouvir. Mas nós, em geral, seres humanos, nós temos dificuldade de dar e receber feedback. De estar pronto para ouvir o que o outro tem a dizer, principalmente ao nosso respeito, se não for lá tão bom assim, ou que a gente gostaria de ouvir. Por isso que é um amadurecimento, mas é possível. E tudo na vida é um treinamento, até ter conversas difíceis de forma construtiva. A gente tem que começar. Então, um dos pontos muito importantes para você ter uma conversa construtiva é você também entender o momento de interromper essa conversa para que ela não se torne briga e os dois não se machuquem mais e não se ofendam mais ainda e piore as coisas. Então, se um dos dois está vendo que não está dando, eu vou perder o controle, eu vou me descontrolar e eu estou me tornando agressiva, não estou conseguindo controlar as minhas emoções, principalmente a minha raiva, e eu vou estourar, eu vou explodir, eu vou perder o controle. A gente precisa combinar um sinal, um acordo, nem que seja assim, sabe, aquele sinal de tempo, assim, olha, deu para mim, olha, a gente precisa parar. Daqui eu sei que a gente vai piorar as coisas. Né? A gente não vai mais resolver, não vai ser mais construtivo.
Então, até isso a gente precisa aprender, é um amadurecimento, é um aprendizado, é um treino. A gente precisa exercitar isso. Por outro lado, não dá para deixar para lá. Que às vezes a gente é muito interessante. A gente conversa com os casais e fala assim, a gente nunca briga, a gente nunca discute. Esses é o que mais me preocupa. Pois é. Esses, para mim, é o que mais nossa tem vida problema. É maravilhosa e não temos problema nenhum. Geralmente isso não é uma realidade para ninguém. E nem nunca foi para a gente, inclusive. A gente sempre tem desafios diários a vencer e decisões e escolhas a fazer todos os dias. Sim, porque se relacionar implica em ser frustrado. Uhum. Não tem como você viver num casamento, compartilhar a sua parte mais íntima, tudo que há na sua vida, né? E não frustrar e ser frustrado. Não ferir e ser ferido. Não existe isso. Uhum. Isso não é vida real. A vida real, qualquer tipo de relacionamento, muito mais num relacionamento conjugal, onde há, né, você compartilha o que há de mais íntimo da sua vida, do seu dia a dia, né, você vai se frustrar. Então, por isso que não tem como a gente não aprender a conversar, porque a gente vai se frustrar, a gente vai se desconectar por causa das frustrações, das decepções, e se a gente não aprender a conversar para reconectar, para restaurar essa conexão, não deixar que isso chegue num ponto muito grande de esfriamento que possa chegar à consequência mais drástica, que é a infidelidade conjugal, fazer uma conexão com outra pessoa, a gente tem que aprender a ter essas conversas. E é claro, não dá para deixar para lá. Por isso que é interromper, não é deixar para lá. A gente vai interromper porque não está mais construtivo, mas é fundamental, é crucial retomar essa conversa depois. Essa conversa precisa ser retomada, ainda digo mais, quantas vezes precisar. Porque se tem uma conversa, isso já aconteceu com a gente muitas vezes. Sim. Uma conversa difícil, alguma coisa que eu estava muito chateada com você, e a gente sentou para conversar, chegou num ponto, olha, não está aqui a gente não está sendo construtivo, vamos parar, vamos interromper. Começava de novo, no outro dia, vamos parar de novo. Né? Isso é um amadurecimento, mas as pessoas elas não têm disposição, elas querem, nós seres humanos queremos o caminho mais fácil, a gente quer o mínimo esforço, a gente quer a satisfação, o resultado com o mínimo esforço, a gente quer que as coisas se resolvam automaticamente. Não, deixa que o tempo vai resolver, vamos pôr aqui debaixo do tapete, daqui a pouco a gente nem lembra mais. Não, mas vai acontecer alguma coisa, vai disparar o gatilho, vai buscar, fica registrado na memória, principalmente uma coisa que não foi resolvida, que envolve o emocional. E isso vai vir à tona e pior ainda, né? Isso vai só virando um ciclo destrutivo, negativo, e é onde as pessoas vão chegando num ponto de esfriamento tão grande que elas desistem, elas falam, olha, quer saber? Não tem mais sentimento, não tem mais nada, não tenho mais vontade de estar junto, né? Então... E essa outra pergunta tem muito a ver com isso, que para isso não acontecer, você precisa de diálogo. E a gente percebe no restaurante, nos locais públicos, que a cada dia mais o diálogo está sendo substituído pelo tempo gasto em mídia social. As pessoas saem para jantar, vão a um shopping e você tem uma mesa com 2, com 3, com 8 pessoas, ninguém falando, cada um no seu celular, digamos, fazendo ninguém sabe o quê, ou conversando ninguém sabe com quem. Então essa pergunta é muito interessante, que há um desafio em relação ao diálogo, porque um dos cônjuges está sempre no celular. Você vê que, mais uma vez, a mídia ela entra ocupando um espaço
e uma agenda que seria para essa interação, que seria para essa conversa. Olha só, porque a gente estava falando aqui de uma conversa difícil, que é um nível mais profundo da comunicação. É um nível de maior, vamos dizer assim, maturidade, um nível já aprofundado de comunicação. E o que nós temos visto, como que as pessoas vão chegar nesse nível se está viciado até hoje, quantas pessoas, quantos esposos e esposas estão viciados, né, chegando ao ponto de ficar tanto tempo em alguns casos conectado. tratamento. Eu estava aqui procurando a palavra. Conectado, né, na internet, que desconectou totalmente do cônjuge. Então, não está tendo a comunicação nem no nível mais superficial. Não está tendo comunicação. Não, se você acrescenta outra pergunta, um fone de ouvido, aí a pessoa fica conectada em tempo permanente. É outra queixa que eu recebo diariamente, né? Nós não conversamos mais, nós estamos distantes, a gente não tem mais tempo junto, porque o meu esposo, a minha esposa está viciada no celular. Meu esposo, a minha esposa não desconecta das redes sociais. E aí vem todo o processo que eu falei antes, né? Aqui, mais uma vez, mostrando que é algo que tem acontecido cada vez com mais frequência. E é um alerta, é uma luz piscando. Então, presta bastante atenção. Se a internet, as redes sociais hoje está roubando o seu tempo precioso que você tem com o seu cônjuge, de estar junto, de estar gerando conexão com o seu cônjuge, ou mantendo a conexão, fortalecendo a conexão, você precisa tomar uma atitude urgente. Não permita mais, não deixe mais que a internet ou estar conectado nas redes sociais tire ou roube o tempo de você e o seu cônjuge estar junto, construindo memórias positivas, momentos, lembranças positivas, que é o que vai sustentar esse casamento no momento de crise, no momento de dificuldade, de adversidade, que chega para todo mundo, que faz parte da vida. Esses pontos fortes, essas memórias que a gente construiu, esses momentos juntos, que vai poder sustentar. Mas as pessoas estão perdendo completamente a convivência. As pessoas estão juntas em casa, no casamento, vivendo junto, e estão totalmente desconectadas, porque estão totalmente conectadas com a internet. Então, hoje, né? Amanhã não, hoje, né? Desconecte, vamos nos desconectar mais das redes sociais e nos conectar ou reconectar com o seu cônjuge, né? Voltar a conversar, a restaurar essa comunicação, que talvez, como essa pessoa está falando aqui, né, que a maior dificuldade no casamento dela é a falta de diálogo, porque o cônjuge está viciado no celular. Então, se essa também é uma realidade no seu casamento, que você veja esse sinal de alerta, né, e comece a restaurar esse momento de comunicação no seu casamento, porque é o ponto crucial do casamento. É conversando que a gente se entende, mas é conversando de forma cada vez mais aprofundada, até chegar na conversa difícil, que ao longo da nossa jornada 2, nós vamos ter muitas conversas difíceis. Mas se a gente não tem mais nem o nível superficial, porque a gente fica, o tempo que a gente tem, né? Teve um casal, uma pessoa que falou assim, não, mas eu passo o dia inteiro trabalhando, eu trabalho muito, então quando eu chego em casa é o tempo que eu tenho para estar na rede social, para estar vendo as coisas, as novidades, né?
Então, a gente precisa parar e refletir, né? Se você passou o dia inteiro trabalhando e a sua prioridade quando chega em casa Essa é a palavra. ver o que está rolando nas redes sociais, uau, é uma luz vermelha piscando. Há uma desconexão, porque não há mais aquele desejo, até aquela saudade que não pode acabar. Não é normal, muitas pessoas acreditam que é normal ir esfriando, tendo esse distanciamento no casamento. Não, não é. É a gente que mantém essa conexão. E se você não se desconectar das redes sociais, com certeza você vai se desconectar cada vez mais do seu cônjuge, chegando ao ponto daquele processo que eu falei aqui no início, de você estar vulnerável, você está se expondo nas redes sociais, você começa a ultrapassar limites, você faz uma conexão com outra pessoa, porque outra pessoa está ali o tempo inteiro. Né? Você vai começar a perceber outras pessoas que você nem estava percebendo. E aí vai muito com essa outra pergunta. Vamos ver aqui, uma outra pergunta que as pessoas me mandam muito, que é uma coisa que está levando a outra, né? E faz parte. Meu marido anda realidade. conversando com outras mulheres. E aqui a gente pode colocar porque eu recebo muito, né? A minha esposa está conversando com outros homens. Olha, tá tudo muito, vamos dizer, pau a pau. Tá tudo muito parecido aqui. As porcentagens hoje, estou falando da minha experiência pessoal, prática, né? De mensagens, de pedido de ajuda, de atendimento, de aconselhamento, né? Então, a gente pode muito bem aqui colocar os dois lados. Meu marido ou minha esposa anda conversando com outras pessoas, né? Mas o interessante dessa colocação aqui que eu trouxe, que eu achei, dei um tempo, mas estamos na mesma casa. Então, olha só, mais uma vez, eu vejo aqui um ponto de desconexão claramente aqui, né? Se um dos cônjuges está chegando ao ponto de estar conversando com outras pessoas, é o processo que eu já falei aqui. Existe uma desconexão, um distanciamento, um afastamento, uma vulnerabilidade e a pessoa já está se expondo de maneira excessiva nessa vulnerabilidade. Intencional. E então já está prestes a cruzar essa linha. Mas aí o que a pessoa faz? A forma como a pessoa está lidando com isso. Então, vamos deixar bem claro. Um ponto que hoje é muito comum, por causa da desconexão desse processo, a vulnerabilidade, as pessoas chegarem a esse ponto. Olhei o WhatsApp do meu esposo, olhei o WhatsApp da minha esposa e vi lá conversas com outras pessoas. E isso está sendo, infelizmente, cada vez mais frequente. Então, eu trouxe isso daqui para a gente colocar a forma como você vai lidar com isso, que é parecido com aquela do abrir o WhatsApp e ver coisas que eu não gostaria de ver, que pode ser conversando com outras pessoas. Então, a outra pessoa falou que o marido não sabia, será que eu falo? Não falo? Agora, essa pessoa aqui, como que ela reagiu a isso? Não, dei um tempo. Me afastei, deixei ele para lá. Tipo assim, briguei com ele, tô gelando, tô dando um tempo dentro de casa. Então, eu quero dizer para você que é uma das coisas, vamos dizer, que você menos deveria fazer. Porque se o outro chegou a esse ponto, é porque já há uma desconexão. E o afastamento só vai piorar as coisas. Sem dúvida. Né? A conversa difícil não vai acontecer. O relacionamento ele tende a se desconectar mais ainda. Mas eu acho interessante, digamos que isso aqui também é uma discussão muito interessante. Eu tenho a minha esposa, alguém que é prioridade na minha vida, e ela está conversando com outras pessoas. Então, a solução é eu me afastar dela. Porque aqui muitas pessoas vão falar assim, não, então é porque
o amor acabou. Ou é porque esse relacionamento não tem por que continuar mais. É uma coisa muito curiosa isso, porque em algum momento a discussão sobre amar ou querer estar com alguém é algo que tem tempo ou período. Quando amar é um verbo e é uma perspectiva de como eu me relaciono ao outro e não como o outro se relaciona em relação a mim. Quando a gente fala para casais, é uma coisa que eu sempre fundamento, que se eu decidir amar a minha esposa, nem ela é capaz de me impedir. Se eu decidir amar meu esposo, nem ele é capaz de me impedir. Então, quando a gente vê essa perspectiva, a gente retorna para o que eu acredito e qual é a minha convicção de vida. Porque se meu esposo, nesse caso, está tendo alguma desconexão, aí que eu preciso estar mais perto dele. Aí que eu preciso estar mais junto dele. Aí que eu preciso perceber qual é a necessidade que ele tem que, eventualmente, eu não estou suprindo ou cuidando ou interagindo ou me importando com. Então, se ele está, de alguma maneira, se relacionando com outra pessoa, eu me afasto dele, qual é a possibilidade de eu, ao me afastar, melhorar essa realidade? Não é para ver se ele me ama mesmo, se eu faço falta. Não me parece uma estratégia de bom senso. Porque se alguém quem eu me disponho a amar, independente de qualquer condicional que seja, e que eu intencionalmente escolhi cuidar, não faz sentido nenhum eu me afastar do que é a coisa mais importante da minha vida. E aí agora você tocou num ponto aí, é muito difícil para a gente, para qualquer pessoa, né, fazer isso. Olhar para si mesmo. No momento em que você foi lá e você percebeu que o seu esposo, a sua esposa está tendo conversas com outras pessoas nas redes sociais, conversas privadas, talvez tendenciosas, sei lá, até íntimas, né? E a primeira coisa, é natural, né? Você apontar, você acusar, você responsabilizar o outro. É muito difícil, por isso que eu falei, é uma questão de amadurecimento mesmo. Porque da mesma forma, a forma como a gente reage ou vai resolver ou vai piorar. E se a gente quer amadurecer, fortalecer no casamento, quando você se depara com uma situação dessa, você precisa tentar ter a maturidade, entender que aqui demonstra que existe uma vulnerabilidade, o outro está demonstrando que está vulnerável. Então, eu estou falando do meu esposo, da minha esposa, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que é mais importante para mim, a pessoa que eu mais quero bem, a pessoa que eu estou junto, né? Eu estou junto de você para te ajudar a desenvolver todo o seu potencial, a ser uma pessoa melhor. Então, seria natural eu me preocupar, eu pensar, o que está acontecendo? Vamos conversar? O que está acontecendo? O que está te levando a fazer isso, a chegar nesse ponto? E aí é muito difícil, né? Eu voltar para mim e tentar ter coragem, muita coragem, qual é a minha parte? A parte que me cabe nesse evento, nessa situação. O que eu posso estar fazendo para estar contribuindo com essa situação ou te deixando vulnerável? Vamos conversar de forma construtiva para juntos entender o que está acontecendo e juntos encontrar um caminho para resolver, para melhorar. Se a gente está desconectado, vamos fazer o caminho inverso, vamos agir para restaurar, para criar conexão. E se eu me afasto,
O outro já está mostrando que está vulnerável. Alguma coisa não está indo bem. Se eu me afasto, eu vou criar mais desconexão. Eu estou aumentando o afastamento, o esfriamento e a desconexão, né? Então, eu preciso pensar na forma de lidar e de reagir, né, com essa situação. E aí, por aí vai, né? A gente colocou aqui só algumas situações que são muito comuns. Muito desafiadoras. Muito desafiadoras, mas... Que gera muitas abordagens e discussões, mas é importante cada um escolher a sua decisão e não deixar para lá. Mas o mais importante que precisa ficar aqui é identificar esses sinais, perceber esses sinais e agir para poder restaurar e resolver. É assim que é possível, quando a gente tem disposição e se compromete, então, em agir para reconectar, e a gente pode, então, restaurar. Por mais desconectado que esteja, a gente pode fazer o caminho inverso, o caminho de volta. É isso aí. E ficar tudo bem de novo. É isso aí. Então, aqui a gente termina mais um podcast Casal Acima da Média. E é sempre uma alegria, um prazer estar aqui. E se isso te ajudou, contribuiu com a sua vida de alguma forma, compartilha com todas as pessoas casadas que você conhece ou que estão pensando em casar. Ou que estão enfrentando esses desafios. Que estão enfrentando um desafio que é muito atual, muito presente na vida dos casais hoje, né? O uso não equilibrado ou o uso errado da internet. Então, que você possa compartilhar. Se inscreva também no meu canal do YouTube, para que você possa receber todos os vídeos, toda semana os vídeos novos. E que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Nos vemos no próximo podcast. Um grande abraço.